A paz do Senhor, meus amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, aleluia, glória a Deus. Meus amados, vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. 2 Timóteo 2:20. Existem diversos tipos de vaso para uso honroso, não especificando se de ouro, de prata, de bronze ou de barro, mas tem que estar santificado. Deus ungiu a cada um de nós para ser vasos valorosos de barro cheio de azeite descido das mãos do Senhor, nosso Deus. 2 Coríntios 1:21. Louvado seja o nome do Senhor. Existe vários tipos de barro, nós sabemos, né? O vaso de bronze. O vaso de bronze é um vaso forte, com uma madeira, com uma armadura, mais resistente do que a prata e do que o ouro. Vaso de prata, um vaso cheio de brilho, cheio dos olhos, cheio de brilho diante dos olhos do Senhor. Salmo 66:10. E o vaso de ouro? O vaso de ouro, o qual o Senhor demonstra um valor incomparável, um vaso limpo de impureza, em Êxodo 28:36. O Senhor dá ordem para que seja feito uma lâmina de ouro pura e que nela seja gravado santidade ao Senhor, por ser algo de enorme valor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe também o vaso de ouro de tolo, que é um vaso que parece ouro, se julga ouro, mas não foi refinado, não tem brilho e é impuro. É impuro e nunca passou pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe também o vaso de barro. O vaso de barro, um vaso onde se refina o bronze e a prata, o ouro, mas não pode ser refinado por nenhum dos três, a não ser pelas mãos do oleiro. Um vaso que, entre os quatro, é o único que suporta o calor intenso do fogo, em que, em vez de derreter, acaba sendo temperado. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o vaso precioso de Deus, este é o vaso de barro. Nós somos o barro na mão do oleiro, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, em Jeremias, o profeta Jeremias foi chamado a descer à casa do oleiro para receber uma mensagem de Deus para a nação de Israel. Jeremias 18:1-6. Ali ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, moldando o barro, fazendo dele um vaso novo. O vaso havia se estragado nas mãos, mas em vez de jogar o vaso fora, fez dele um vaso novo. Esse episódio encerra algumas preposições de lições. Deus não desiste de você, meu amado. Mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito, Jeremias 18:4, Deus não desiste de você. O oleiro não jogou no lixo o vaso que se havia estragado nas mãos. Ele não colocou num canto como algo imprestável. Ele não desistiu desse vaso, mas fez dele um vaso novo. Assim também Deus não desiste de você. Mesmo quando você se torna como um barro sem liga ou como um vaso estragado, Deus continua investindo em sua vida. Ele não abre mão de fazer você um vaso novo. Deus não desiste de fazer um milagre em sua vida. Ele abdica do direito de fazer de você um vaso de honra, um vaso útil, preparado para toda boa obra. Mesmo quando você cai, fracassa e se desvia, Deus não considera você como sucata imprestável. Ele não olha você com desprezo. Como o olheiro divino, ele investe em sua vida e transforma você para que você cumpra os propósitos eternos que ele mesmo estabeleceu na sua vida. Meus amados, ainda que nós erramos, Deus não olha para nós com olhar de repúdio. Deus sempre se levanta
para nos levantar firme com Ele e nos molda até nos tornar um vaso de honra para a honra e glória do Senhor Jesus. Um vaso novo, em nome de Jesus. Não é porque nós pecamos, fizemos algo errado, que aos nossos olhos é imperdoável, mas nós somos perdoados por Deus. Mas para Deus, Ele ama o pecador e aborrece o injustiça. Mas Deus nos ama e Ele quer que nós sejamos um vaso novo dia após dia. Não importa o que nós já fizemos, Deus vai nos moldando até nos tornar um vaso novo. Porque é para isso que nós viemos a essa terra. Porque nós não somos perfeitos, mas Deus nos torna perfeitos, porque Ele é grande e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, o vaso que se acha barro, esse é o verdadeiro vaso do oleiro, como eu falei, diante dos olhos do Senhor. Deus nos fez do pó da terra, como está em Gênesis 2:7, éramos terra, e então submergeremos na água santa, e o olheiro nos tirou com suas mãos e nos moldou. Então deixa de se achar ou de ficar apontando, dizendo, sou ouro, ele é ouro, outro é prata, porque todos somos vasos de barro, transformados, temperados e enchidos pelo Senhor. 2 Coríntios 4:2, louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis 2:7, éramos terra, e então submergeremos na água santa, e o olheiro nos tirou com suas mãos e nos moldou. Então deixa de se achar ou de ficar apontando o dedo, apontando e dizendo, sou ouro, ele é ouro, ou ouro e prata, o outro é prata, porque todos somos vasos de barro transformados, temperados e enchidos pelo Senhor. 2 Coríntios 4:2, louvado seja o nome do Senhor. É no barro que começa o milagre da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Volte para o barro, meu amado. Se você está passando por um momento difícil, se você está fazendo algo que desagrada a Deus, volte para o barro e peça para Deus lhe moldar. Como o oleiro mexe com o barro, assim Deus mexe conosco, até nos moldar, louvado seja o nome do Senhor. O laço que o maligno havia posto em sua vida, o peso, a corrente que muito lhe ferir os ombros, se afundaram com o velho eu, e todo o pecado, contaminação, tudo aquilo que tinha te deixado imundo será queimado, quando passarem pelo fogo. Isaías 9:4-5. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, queira sempre ser um vaso de honra, um vaso de barro, que o oleiro possa sempre moldar, que nós possamos ser vasos de honra na mão do oleiro, sempre. Que ainda que caímos, mas que quebrarmos, mas que o oleiro possa nos consertar, refazermos todas as vezes que errarmos. Obrigada, foi um prazer falar com vocês. Fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos. Sejamos vasos de honra na mão do oleiro. Glória a Deus, pois o oleiro é nosso Pai, nós somos o barro. Do barro nós viemos, do barro nós vamos voltar. E somos barro eternamente com muito orgulho, não é verdade? Então tá, fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja sempre com todos. A paz do Senhor.